notável dois lados: o progresso das ciências e técnicas que geraram os materiais artificiais e a aceleração contemporânea, que ambos juntos fazem com que o mundo fique confuso e confusamente percebido. Podemos dividir o mundo em pelo menos três, e seria a globalização como fábula, a globalização como diversidade e a globalização, uma nova globalização. Este mundo globalizado, visto como fábula, estabelece como verdade um certo número de fantasias, que se torna uma base aparentemente sólida de sua interpretação. O mercado avançador, dito como global, se diz capaz de ser um homogeneizador do planeta, porém, as diferenças locais só aumentam. Há uma busca por uniformidade, é o serviço dos atores hegemônicos, porém isso só deixa todos mais distantes, menos unidos, e deixando cada vez mais longe o sonho de uma cidadania universal. E enquanto isso, tudo intensifica a ação do consumismo. A globalização, como ela é, a perversidade que está gerando desemprego, o desabrigo, a fome, a pobreza, em todos os continentes ela está se generalizando. A perversidade sistemática está nas raízes dessa evolução negativa da humanidade, que tem relação com essa competitividade desenfreada que está acontecendo, que está caracterizando as ações hegemônicas. O mundo como pode ser uma nova globalização, novas condições tanto no plano empírico quanto no modo teórico. Isso pode ser caracterizado pelo primeiro fenômeno, que seria essa mistura de povos, gêneros, culturas, gostos em todos os continentes. No plano teórico, o que verificamos é a possibilidade de produção de um novo discurso, que seria constatar a existência de uma universalidade empírica. A universalidade deixa de ser uma elaboração abstrata da mente dos filósofos para ser uma experiência ordinária de cada um. A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. Há dois elementos que se devem levar em conta: o estado político e o estado das técnicas. Os fatores que contribuíram para explicar a arquitetura da globalização atual são a unidade da técnica, a convergência dos momentos, a cognitividade do planeta e a existência de um motor único na história, representado pela mais-valia. Ao surgir uma nova família de técnicas, as outras não desaparecem, continuam existindo. Mas o novo conjunto de instrumentos passa a ser usado pelos novos atores hegemônicos, enquanto os não hegemônicos utilizam o conjunto menos atuais e menos poderosos. Quando um determinado ator não tem condições de mobilizar as técnicas que são consideradas mais avançadas, ele torna-se, por isso mesmo, um ator de menor importância no período atual. O mercado global, utilizando essas técnicas avançadas, resulta em uma globalização avançada. As técnicas se dão como famílias, nunca na história do homem se encontra uma técnica isolada. O que são encontrados são grupos de técnicas que são verdadeiros sistemas. Estas funcionam a partir de uma fragmentação, já que uma parte pode ser feita na Tunísia, outra parte na Malásia, outra parte no Paraguai. Mas isto é apenas possível porque a técnica hegemônica de que falamos é presente ou passível de presença em toda parte. Cada empresa comanda suas operações respectivamente em sua topologia, isto é, nos lugares onde que ela atua. Enquanto o Estado e as instituições supranacionais não basta para impor uma ordem global. Levando esse raciocínio ao extremo, pode-se dizer que o mercado não existe como tal. A operação planetária das grandes empresas globais vai revolucionar o mundo das finanças, permitindo o respectivo mercado que funcione em diversos lugares durante o dia. O tempo real também autoriza a usar o mesmo momento a partir de múltiplos lugares, e todos os lugares a partir dele mesmo. A história é comandada pelos grandes atores desse tempo real, que são, ao mesmo tempo, os donos da velocidade e os autores dos discursos ideológicos. Os homens não são igualmente atores desse tempo real. Potencialmente, ele existe para todos, mas efetivamente ele é excludente
e assegura exclusividade ou pelo menos privilégios de uso. O motor único. Esse período dispõe de um sistema unificado de técnicas, instalados em um planeta informado e permitindo ações igualmente globais. Hoje, haveria um motor único, que é exatamente a mencionada mais-valia universal. Esta tornou-se possível porque agora a produção se dá em escala mundial, por intermédio de empresas mundiais que competem entre si segundo uma concorrência extremamente feroz como jamais existiu. Esse motor único se tornou possível porque estamos em um novo patamar da internacionalização, com uma verdadeira mundialização do produto, do dinheiro, do crédito, da dívida, do consumo e da informação. A atual competitividade entre as empresas é uma forma de exercício dessa mais-valia universal, que se torna fungida exatamente porque deixamos o mundo de competição e entramos no mundo de competitividade. O exercício da competitividade torna exponencial a briga entre as empresas e as conduz a alimentar uma demanda diuturna de mais ciência, mais tecnologia e de uma melhor organização para se manter à frente na corrida. Se ela pode parecer abstrata, a mais-valia agora universal, de verdade, se impõe como um dado empírico objetivo quando utilizado no processo de produção e como resultado da competitividade. Até antigamente, utilizávamos materiais que estavam à disposição, mas hoje nós podemos conceber os objetos que são indispensáveis, apenas fazendo a matéria-prima necessária. E esse exemplo podemos utilizar como um dos satélites que permitiram que a gente tivesse uma maior noção de nosso entorno no planeta, ao invés de pequenos detalhes. A história do capitalismo pode ser dividida em pedaços de tempo que evoluem diretamente, porém tem que estar dentro de um sistema. Um período sucede outro, antecedidos e sucedidos por uma crise, isto é, momentos em que a ordem estabelecida em variáveis mediante uma organização é comprometida. O processo de crise é permanente, o que temos são crises sucessivas. Na verdade, são crises globais. O sistema ideológico que justifica o processo de globalização, ajudando a considerá-lo o único caminho histórico possível, também acaba por impor uma certa visão e aceitação dos remédios sugeridos. Na verdade, a única crise que os responsáveis querem afastar é a crise financeira, e não qualquer uma outra. Uma causa para mais aprofundamento da crise real, econômica, social, política, moral, que caracteriza o nosso tempo.